Trazer uma mensagem do Senhor dos Exércitos nessa noite para o meu coração, para o teu coração nessa noite. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração, desse livro de Ezequiel, aqui vai contar a história aqui de uma parábola que Deus deu para o profeta. E a parábola que Deus deu para esse profeta Ezequiel, ele estava dentro de um cativeiro. Ele estava dentro de um povo aonde não era o seu povo natural. Ezequiel, quando recebeu essa parábola de Deus, ele estava dentro da Babilônia. Ele foi exilado juntamente com esse povo, e quando ele estava dentro da Babilônia, Deus começou a falar com ele profundamente. Deus começou a falar com Ezequiel de uma forma que não falava quando ele estava na terra de Israel. Só foi ele tirar o pé de dentro da terra de Israel, quando ele botou o pé dentro agora da Babilônia, na terra de prova, na terra de aflição, aonde Deus começou a falar com ele, e aonde Deus começou a dar para ele as grandes visões. E aqui no capítulo 17, o Senhor vai dar para ele a parábola de duas águias. O Senhor vai falar com ele através desta parábola. Ele está sentado na margem de um rio, ele está cansado, ele está aflito, porque ele já estava clamando, ele já estava orando, e quanto mais ele orava, quanto ele mais buscava, mais a prova apertava durante a sua face, mais os seus pés eram afligidos. Parece que quando ele fala assim: Deus, quanto mais eu te busco, Deus, quanto mais eu te clamo, mais a prova começa a apertar os meus pés. E Ezequiel, quando chegava no final da noite, ele voltava para o meio do teu povo, aonde todo mundo também estava exilado, e o povo ficava olhando para Ezequiel e falava para Ezequiel: Deus falou alguma coisa contigo? Ezequiel voltava: não, eu só me afastei um pouco para orar, para buscar o nome do Senhor. Mas só que chegou um certo tempo, igreja, que quando Ezequiel saía, Ezequiel voltava, e o povo esperava do profeta uma palavra, o povo esperava do profeta uma visão, o povo já esperava de tudo, mas quando Ezequiel voltava, o povo falava: e aí, Ezequiel, Deus falou alguma coisa? Ezequiel falava: não, Deus não falou nada comigo. Só que aí o povo foi se desfalecendo, o povo foi deixando de crer, o povo foi deixando de adorar, o povo foi começando a deixar de desacreditar naquilo que Deus tinha falado. Quando Ezequiel ia, quando Ezequiel voltava, o povo olhava e falava: a notícia é a mesma, vai ser a mesma coisa, nós vamos perguntar e Ezequiel vai falar a mesma coisa, Deus não falou comigo. E quanto mais Ezequiel orava, mais as circunstâncias apertavam. Mas quando ele orava, mais a circunstância apertava. Mas agora chegou um dia que quando ele vai descer o rio, quando ele vai descer agora para orar ao Senhor, a Bíblia vai falar dentro desta parábola que ele agora vai descer e ele vai sentar. Ele não fez como ele fez nas últimas vezes. Quando ele chegava na beira do rio, ele dobrava o joelho, levantava a mão para cima e começava a clamar ao Senhor. Mas nesse dia Ezequiel não dobrou o joelho, não levantou a mão para cima, porque ele mesmo também já estava cansado, ele mesmo já estava desacreditado. E foi nessa hora que Deus desceu para falar com ele. Foi nessa hora que Deus desceu para falar com Ezequiel. Foi nessa hora que Deus bradou no ouvido de Ezequiel. O que eu quero dizer e deixar uma palavra para a igreja nessa noite: enquanto eu e você tiver força, vamos continuar caminhando. Mas o agir de Deus vem na hora que a gente não tem nada de nós, não tem nada de eu. É aí que Deus aparece para falar com o homem na face da terra. Enquanto Ezequiel tinha força, enquanto Ezequiel tinha voz, enquanto Ezequiel tinha raciocínio, Deus não desceu para falar com ele. Mas quando ele disse: Deus, agora eu não tenho nem mais força agora de descer, eu não tenho nem mais força agora de levantar a mão, eu não tenho nem mais força agora de ajoelhar. Foi aí que
Deus desceu para falar com Ezequiel. Aleluia, Deus. Só que aí, igreja, Ezequiel estava esperando Deus falar com ele, de Deus responder a ele aquilo que ele vinha clamando. Só que Deus vai falar com Ezequiel através de parábola. Deus vai dar a mensagem para Ezequiel através de parábola. E quando Deus termina de falar com Ezequiel, Ezequiel vai falar bem assim: ué, Deus, essa é a palavra que o Senhor tem para falar comigo? Eu clamei, eu orei, eu busquei, agora estou buscando resposta, e o Senhor agora vai falar comigo desse jeito? E Deus vai falar com Ezequiel assim: eu, Ezequiel, falo com o homem da minha maneira, não da maneira do homem. Às vezes nós estamos clamando, nós estamos buscando, queremos uma resposta, mas só que Deus vai responder da forma que eu não quero, que você não quer. Deus vai responder da forma que eu e você precisa. Deus, ele não vai responder da forma que nós queremos, ele vai responder da forma que nós precisamos. Às vezes nós queremos que Deus fala: Deus, me responde da cor preta, e Deus não tem preto para nós. Deus, coloca o sapato no meu pé, e às vezes Deus não quer colocar o sapato nos seus pés. Deus, eu quero sentar, mas às vezes Deus não quer que eu e você sente. Deus, ele não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, ele vai falar aquilo que nós precisamos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só que aí, igreja, a parábola que Deus vai dar para este homem é de duas árvores. Olha só, o Senhor vai mostrar duas árvores para Ezequiel: uma fina e uma grossa, uma plantada no meio do campo e a outra plantada no meio do rio. E Ezequiel, Deus vai perguntar para Ezequiel: Ezequiel, entre dessas duas árvores, qual é a que você escolhe? Se fosse hoje, igreja, para você escolher, Deus vai botar para você uma árvore com galho seco, galho duro, sem nenhuma folha, sem nenhum ramo, e Deus vai te apresentar outra árvore bonita, com vários ramos, com várias flores, com vários frutos, a sombra, aquela coisa toda. Você escolher qual árvore? Você como homem, você escolher qual árvore? Ezequiel vai olhar e falar assim: Senhor, eu quero essa árvore aqui. Olha só, a árvore tem folha, tem fruta, dá para eu sentar, dá para eu comer. Aquela árvore ali não. Misericórdia, aquela árvore lá toda torta. E Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, pois é aquela árvore ali que você está vendo, que é a árvore que eu queria que meu povo fosse daquele jeito. E Ezequiel vai perguntar a Deus: mas como assim, Senhor? Uma árvore cheia de folha, cheia de fruto, bonita, com casco, e uma árvore seca, como é que o Senhor quer que o povo seja daquele jeito? Só que Ezequiel estava vendo a árvore com os olhos humanos. E Deus tira agora o olhar carnal de Ezequiel e vai botar agora o olho espiritual. Às vezes aquilo que o nosso olho vê não é o que Deus está vendo. Talvez aquilo que eu e você quer, às vezes não é aquilo que Deus tem para mim e que Deus tem para você. E Deus vai trocar a visão do homem e vai botar agora a visão dele. E quando Ezequiel vai enxergar, ele vai enxergar agora a árvore não seca. Ele vai olhar uma árvore que tenha raízes profundas. Uma árvore que tenha raiz sem fim. A árvore bonita,
Qualquer machador, quando vem bate, ela cai. Mas aqui Deus estava se referindo, como a serva do Senhor começou a falar, Deus estava se referindo do cedro. É uma árvore que ela é única. A madeira dela, igreja, ela é tão dura que não é qualquer machado que corta ela. E ela só é usada para as coisas especiais. Mas quem é que olha para o cedro e vê alguma coisa de atrativo nele? Porque é uma árvore que não tem ramo, é uma árvore que não tem fruto, mas é uma árvore que tem raízes profundas. É uma árvore que, se você cortar ela, quando ela vai crescer, ela cresce mais forte. Eu vou repetir de novo, ela é uma árvore que quando corta, quando ela cresce mais forte. O crente, quando ele passa por uma prova, pela luta, quando ele sai da prova, quando ele sai da luta, ele sai mais forte. Ele sai mais forte. Ele pode até ficar torto, mas quando ele sai mais forte. Vou repetir de novo. O crente, quando ele sai da luta, ele sai da prova, ele sai mais. Vamos lá. Nós estamos passando uma época hoje que a igreja do Senhor não pode mais passar prova na face da terra, senão Deus não gosta dele. Crente hoje não pode mais passar vento, que Deus não está mais com ele. Crente não pode mais ser tocado, senão porque Deus virou as costas. E eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. A vida do crente é assim, é saindo de uma peneira e entrando em outra. É saindo da fornalha e entrando na caverna, é saindo da caverna e entrando no vale. Só que hoje o mundo está começando a distorcer o evangelho para o outro lado. Que crente não pode ser tocado, que crente não pode passar luta, que crente não pode passar prova, que está errado isso, que está errado aquilo. E dentro da palavra, Deus está falando que os últimos dias vai ser difícil. Os últimos dias vai ser tenebroso. E crente frágil, intocável, não vai aguentar. Tem que ter raízes profundas, raizadas nos rios do Espírito Santo de Deus. Se você e eu tiver raiz arraizado neste mundo, nós vai ser decepado e nós não vai levantar mais. Quantos crentes a gente conhece por aí, igreja? Que uma hora está aqui, daqui a pouco daqui sai, vai para outro lugar, de outro lugar vai para outro lugar, achando que o problema é a igreja. Não, a mesma prova que eu passo aqui, eu vou passar no hospital, vou passar em qualquer lugar. A nossa luta só vai terminar quando Jesus vier buscar a igreja. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. A luta só vai parar quando Jesus vir buscar a igreja. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, já rodei as igrejas da cidade ocidental todinha. Já fui da Monte Oreb, já fui da Missão, já fui disso, já fui daquilo, já fui da Batista, só não entrei na igreja católica. Já fui até da Universal. E o negócio é o seguinte: vou congregar aqui com o senhor. Vou congregar aqui com o senhor para resolver o meu problema.
Aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. A igreja ela não está na terra para resolver problema não, velho. Se for para resolver problema, você está no lugar errado. A igreja foi feita para pregar o evangelho, ensinar o caminho do Senhor e levar a alma para o céu. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ele falou, irmão, mas eu já fiz de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz campanha, já fiz isso, já fiz aquilo e nada não muda. E ele começou a contar a história dele para mim. Aí ele começou a contar e falou, olha, eu também não aguento a minha esposa, saí de dentro de casa, voltei para a casa da minha mãe, larguei a minha família, fez isso, fez aquilo. E eu falei assim, varão, então já vamos começar a consertar daqui. O que te fez você largar a sua família primeiramente? Ah, varão, foi muita prova, foi muita luta. Muita luta, muita prova. Muita prova e muita luta. Ele não conseguiu nem me explicar direito. É muita prova e muita luta e muita prova. E eu falei assim, mas fala, tira a luta e tira a prova da boca, o que é? Ele falou, rapaz, varão, muita coisa difícil. E não conseguiu explicar. Eu falei assim, então eu vou falar uma coisa para você. Você quer as coisas fáceis? Porque o caminho do Senhor é estreito. Aleluia. Se você soubesse como que o caminho do Senhor é estreito, a porta lá é tão larga que eu vou dizer uma coisa para você. Ela só cabe em você, ela não cabe mais ninguém. A porta onde nós vamos passar era tão estreita que ela só cabe em nós. É tanto que se nós estiver vestido, a gente não entra. É por isso que ela fala que a gente vai, do pó veio e do pó vai voltar. Do jeito que a gente veio, a gente vai voltar. E ele começou a conversar comigo. Eu falei assim, olha, o caminho do Senhor ele é desse jeito. Ele é que nem um cedro. Ele não tem beleza, mas a raiz dele é funda. Glória a Deus. Aleluia. A raiz dele tem água. Aleluia. É a única árvore que não passa sede, é o cedro. Aleluia. Você sabia? É a única árvore que não passa sede, é o cedro. É por isso que dá machadada e quando ela cresce mais forte. O crente, quando ele passa por prova, você já viu, quando ele passa por prova, ele enverga. A prova passa, ele levanta de novo. E quando ele levanta mais forte. Aleluia, Deus. Aleluia. Ano passado eu passei uma luta tão grande. Rapaz, mas a prova foi tão tremenda que eu enverguei tanto que eu falei, rapaz, agora vai quebrar o negócio. Os espinhaços agora vai. Rapaz, eu senti um estalo. Eu falei, Jesus, agora o negócio vai apertar mesmo. Quando eu estava sentado lá no meio do meu quarto, o Senhor falava comigo, falou assim, olha, o vento passou. E eu botei a minha mão e o vento não tocou em ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Deus. Você sentiu o vento, balançou do lado, balançou do outro, mas o vento cessou. Aleluia. E quando o Senhor falou isso comigo, eu me levantei mais forte. Glória a Deus. Eu me levantei mais forte. Porque o Senhor falou comigo assim, olha, é desse jeito. O vento veio, mas ele vai passar. Você vai entrar, mas você também vai sair.
Vai bater, mas a ferida vai curar. Vai sangrar, mas vai cicatrizar. Vai bater, mas vai ficar de pé. Aleluia, Deus. O Senhor nessa noite está falando para os cetros deles aqui nessa noite. É noite de beber água nova. É noite de beber água nova, igreja. Deus tem água nova para o teu ministério. Deus tem água nova para a tua boca, para o teu coração. Deus tem água nova para dentro da tua casa. Glória a Oh, Deus. glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Ezequiel está aqui hoje, aqui neste lugar. O Deus de Ezequiel está hoje aqui neste lugar. É glória que sobe, é glória que desce. A diferença do cego, você sabe o que é? Que ele, quando ele chega no lugar, ele já chega chegando. Não tem como disfarçar. E nós somos o fruto do Espírito. A gente não pode camuflar quem a gente é. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente adora ou a gente não adora. Ou nós dá glória ou nós não dá glória. Você sabe por que o limão é a única fruta que você, quando espreme ela na boca, você faz a careta de verdade? Tu já percebeu que quando tu vai chupar o limão, você faz aquela careta de verdade, você não engole, você não, porque o limão ele é o que é. O limão ele é o que é. Eu fui numa casa de um colega meu, eu estava vendo, e lá dentro da casa dele lá tinha um bocado de plantação e tinha um pé de limão. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, já não sei mais o que faço. Aqui nesse cacheiro de banana aqui entra bicho para tudo que é lado. No pé de goiaba entra bicho para tudo que é lado. Mas engraçado, os bichos não entram dentro do limão. O limão aqui, meu amigo, dá que chega o pé carrega. Eu vou dizer, sabe por quê? Porque quem é que vai querer, qual é o bicho que vai querer pegar alguma coisa lá? Quem é que vai querer andar com fruto amargo? Você sabe por quê? Porque o amargo ele é verdadeiro. E uma coisa que eu percebi, você sabe o que é? Do lado do pé de limão não se planta qualquer árvore. É só ele e pronto. E tem coisas da nossa vida que não é qualquer pessoa que pode andar do nosso lado. Eu falei, Senhor, então a partir de hoje eu tenho que ser um crente que nem crente de limão. Na hora que os bichos do mundo quiserem vir, quando picar, vai voltar. Agora tu já viu aquela fruta que o bicho pica, ele pega e fica? Tem igrejas do Senhor que está ficando que nem limão, você sabia? Está ficando pouco. Porque dentro tem a vitamina verdadeira. Mas tem lugar que está cheio, você sabe por quê? Porque dentro está pregando a vitamina que não é a vitamina certa. É por isso que está amontoando. E onde está pregando a verdade está se diminuindo. Meu pai falou para mim, falou assim, olha, ande sozinho. Tenha poucos amigos. Seja o que for, mas não deixe a mentira entrar dentro da tua boca.
fala o que é. Aleluia. Oh, glória. Eu estava com a minha esposa um dia desse no monte, pastor. Subiu um casal no monte, mas o casal que subiu no monte era homem com homem. Dois rapazes bonitos, aparência bonita, os dois de mão dada, um beijando o pescoço do outro, e começaram a dar, deram uma volta, deram duas, deram três. Aí de repente chegou 4, 5 carros, pararam lá no canto, lá desceu os crentes, aquela coisa toda. E eu peguei e fiquei de longe olhando. Aí chegou para conversar com um determinado irmão, e de longe eu escutei quando o irmão falou: não esquenta não, Deus é com vocês, vocês são abençoados, esquenta não. E falar aquelas coisas, você está entendendo? Bonita, aquelas coisas todas assim. Aí os dois falaram assim: irmão, onde é que é a igreja dos irmãos? Vou visitar, que eu cheguei novo aqui na cidade aqui. Eu estou procurando uma igreja para congregar. E o irmão falou aquela coisa toda. Aí eles entraram dentro do carro e pegaram. Aí chegaram perto de mim. Aí eu falei assim, varão, eu não entendi aquilo que o irmão conversou com o irmão lá. Por que o irmão não falou o que a Bíblia manda falar? Sabe o que ele falou para mim? Não, varão, aqui não é hora de falar isso não. Deixa que lá na frente Deus bota no coração deles e eles se decidem e Deus vai não sei o que. Aí eu falei assim: e se eles descerem com o carro aqui, bater o carro e morrer, como é que vai fazer? As igrejas hoje, o povo de Deus hoje está com medo, você sabe de quê? De falar a verdade e de perder a plateia. De perder o dízimo. E eu falei assim: Deus, que nós perdemos os amigos, mas nós pegamos a verdade. Oh, glória. Aleluia, Deus. Pegamos o que é e o que não é. Nós pegamos a porta do céu. Só que quem é que quer ficar perto do céu? Hoje quem é que quer ficar perto de quem fala a verdade? Quem é que quer ficar perto de quem corrige? Quem é que quer ficar perto de quem puxa atenção? Mas é perto dessas pessoas que você vai ser crente mais forte. Oh, glória. É perto de pessoas assim que você vai aprender a falar o que eu fazia, o que nós fazíamos de errado, não fazer mais. Eu cresci no meio de um povo, igreja, que era assim. Se eu falasse gíria, irmão, vai ler a Bíblia, para Deus tirar essas palavras torpes do seu lábio. Eu fazia coisa, a pessoa chegava e me corrigia na hora. Mas essas pessoas que faziam isso, eram as pessoas que poucos andavam do lado deles. Mas é essas pessoas que faz você se aproximar de Deus. Oh, glória. O pastor, a pastora, o obreiro, quando eles estão falando alguma coisa, não é deles. É Deus dando para ele e para você, porque Deus quer ver você mais perto dele. Você sabe por que o povo não andava com Ezequiel? Porque quando Deus tomava Ezequiel, a palavra de Ezequiel era diferente.
Por que eu falei para vocês que ano passado eu passei um ano de prova? Aleluia, Senhor. No começo do ano passado, vou começar do ano retrasado, o Senhor falou para mim assim: olha, você vai escolher 2 tipos de pregador que você vai querer ser: o pregador do povo ou o meu pregador. E aqui eu já encerro aqui falando: você vai ser o meu pregador ou o pregador do povo? Eu falei: Deus, como assim o meu pregador e o pregador do povo? O pregador do povo, você vai falar o que eles querem ouvir. E o que eles querem ouvir, você se prepare para você montar dentro da tua casa. O ano de 2023 foi o ano que eu mais preguei. O Senhor me dava a palavra, eu pregava a palavra, aquela coisa toda. Aí quando a gente olhava para a igreja assim, para a cara dos irmãos, nós olhávamos os irmãos assim, os irmãos ficavam olhando assim. Aí o pregador já põe na cabeça: rapaz, tem uma pregação, não tá? Não é essas coisas não. Aí começava: se prepare que Deus vai derramar isso, que Deus vai entregar a chave. Aí o clima da igreja mudava. Esse pregador é bom. Estende a mão para cima. Receba aí o que está caindo do céu. E dentro da igreja um bocado de gente desconcertada. Mulher traindo o marido traindo mulher. Gente da prostituição, da bebedice. E toma chave para cima e chave para baixo. A igreja virou do avesso. E toma telefone para lá e toma telefone para cá. Pregador vem fechar a campanha aqui na minha igreja. Pregador vem abrir. Pregador isso, pregador aquilo. Irmão, foi uma convulsão em 2023. Quando chegou no ano de 2024, o Senhor falou assim: agora você vai pregar a minha palavra do jeito que você tem que pregar. Oh, glória. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso está. És poderoso, Jesus. A primeira igreja que eu fui pregar, esse terno aqui foi um presente que eu dei. Eu passei o ano de 2023 só de pregando com terno preto. E no dia que eu fui pregar nessa igreja, eu fui com esse terno. E a palavra que Deus me deu, preguei. Terminou a pregação, o pastor chegou para mim e falou assim: pastor, o que aconteceu com você, pastor? Eu falei: não, comigo não aconteceu. Aconteceu. O senhor mudou de terno e mudou de pregação? Eu falei: não. Hoje eu me senti muito. Hoje foi muito estranho o senhor. Fechou.